Nas primeiras horas do dia 28 de junho de 1984, Jenny Winkle dormia em seu apartamento em Los Angeles, quando um homem invadiu seu quarto e a esfaqueou. O assassino também cortou sua garganta tão profundamente que quase a decapitou. O crime inicialmente não chocou os Estados Unidos, mas sim a comunidade local. Isso até que os crimes subsequentes do assassino formaram um padrão reconhecível. Jenny havia sido a primeira vítima de uma série de invasões domiciliares e assassinatos que aterrorizaram a Califórnia, criando uma onda de pânico entre os moradores. O assassino acabou sendo apelidado de Night Stalker. A cobertura da mídia e a atenção pública aumentaram significativamente à medida que os assassinatos eram cometidos, com a polícia e a mídia eventualmente alertando a população sobre o Night Stalker. Vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Em 2024, no entanto, a arte imita a vida em Maxine, no último filme da franquia que se passa em 1985, onde o Night Stalker é retratado no meio da ficção, trazendo um assassino real a uma saga de sucesso. Mas quem é esse assassino real e como ele vai ser retratado na saga da Maxine? Bom, para começar a entender, vamos falar um pouco sobre o filme em si. Max, uma personagem principal que foi apresentada ao público pela primeira vez em X, A Marca da Morte. Ela busca fama como atriz de filmes adultos, mas ela quer ir mais além. No novo trailer de Maxine, podemos notar referências de Bates Motel, de Psicose e inclusive ver Pearl, a velhinha do filme X, A Marca da Morte, que depois, no segundo filme, conhecemos as suas origens e o quão ela e Maxine têm em comum. Tanto Max quanto Pearl têm os sonhos de mudar de vida e alcançar a fama, e vieram para quebrar o estereótipo de mulheres sensuais que só se dão mal em filmes de terror slashers. Elas são guerreiras, nada boba e se viram muito bem, e acabam com qualquer um que estiver em seu caminho. Ou pelo menos que elas acham que podem estar. E o sucesso foi tão grande que eu mesma sou fã das duas, mas em específico da Pearl. Porque assistindo ao filme da Pearl, eu me identifiquei com ela em muitas coisas, e pra quem não sabe, eu moro no interior. Mas relaxa que eu não vou dar uma machadada em ninguém. Mas voltando ao terceiro filme, a jornada de Max pela fama vai ser interrompida por um serial killer, o próprio Night Shadow, que está atacando as celebridades e vira um obstáculo no caminho de Max. E nós sabemos muito bem que tanto a Pearl quanto a Maxine não deixam absolutamente ninguém atrapalhar o seu caminho. Porém, este perigo que a Max vai enfrentar é real, mesmo que retratado através da arte. Na vida real, além de Jenny Winkle, outros 13 assassinatos foram para a conta do Night Stalker. Essa saga real de um assassino que aterrorizou a comunidade inteira foi tão cruel que ganhou destaque na 5ª temporada de American Horror Story e virou até documentário na Netflix. Como assim, Mari? Calma aí, que eu vou te explicar. Mas para entendermos mais sobre os Night Stalker, nós precisamos voltar em 1960 em El Paso, no Texas. Sim, de novo. Eu já fiz um vídeo sobre o El Paso, no Texas, e tô aqui de novo falando dele. E dito isso, bora pro vídeo. Ricardo Levia Muñoz Ramírez, também conhecido como Richard Ramírez, nasceu dia 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. Na infância, ele sofreu um acidente com um balanço aos 5 anos. E ficou com vários ferimentos na cabeça a ponto de ter ataques epilépticos. Já na adolescência, andou com o seu primo mais velho, Miguel, que havia recém voltado da guerra. Eles fumavam marihuana juntos enquanto Miguel contava para Ramírez sobre torturas e mutilações que praticavam na guerra, além dele ter abusado de diversas mulheres no Vietnã. E assim, gente, ele tinha até as fotos que ele mostrava pro Ramírez na época, algo completamente doentio. Quando ele tinha apenas 13 anos, ele testemunhou Miguel matar a sua esposa e depois ser inocentado por causa da insanidade. Ele também abandonou a escola aos 9 anos e foi preso a primeira vez aos 17. Logo depois disso, ele
se mudou para Califórnia, onde ele começou a utilizar cocaína, a roubar e ter um interesse muito grande por satanismo. Em 1981 e 1984, ele foi preso por roubos de automóveis em Los Angeles. E no dia 28 de junho de 1984, nós temos a primeira vítima de Richard Ramirez, Jenny Winkle. Uma senhora de 79 anos que foi agredida sexualmente, esfaqueada e morta durante um roubo em sua casa. Depois disso, tivemos uma onda de assassinatos, abusos, roubos e dezenas de vítimas deixadas em seus rastros. 17 de março de 85, ele atacou Maria Hernandes, que conseguiu escapar, porém sua colega de quarto, Daily Okazaki, de 24, não teve a mesma sorte. Não satisfeito, na mesma noite, ele atacou e atirou em Tsai-Lin Yu, de 30 anos. E devido a isso, ele ganhou o apelido de Valley Intruder pela empresa, ou intruso do Valley. Dia 27 de março, 10 dias depois, ele atacou Vicente Zazara, de 64 anos, e sua esposa Maxine, de 44. Vicente foi baleado e depois Maxine brutalmente agredida e esfaqueada até a morte, além dele ter arrancado seus olhos. E depois disso, ele começou a utilizar isso como o seu modo operandi. Ele atacou da mesma maneira William e Lillian Doi, um casal de aposentados, em maio de 85. Nos meses seguintes começou uma frenesi de homicídios, roubos, agressões e abusos, todos com rituais satânicos junto. Isso deixou Los Angeles em estado de alerta e pânico a ponto de pedirem ajuda para o FBI. A polícia, a mídia e os depoimentos dos sobreviventes acabaram forçando Ramirez a deixar Los Angeles e ele fugiu para São Francisco, onde ele fez mais duas vítimas, Peter e Barbara Penn, de 66 e 64 anos. Dia 17 de agosto daquele ano, eles começaram a ligar os assassinatos de São Francisco aos de Los Angeles e mudaram o apelido dele para Night Stalker, pois ele só agia de noite, ele invadia as casas das pessoas somente à noite. Dia 24 de agosto, ele acaba voltando para Los Angeles e ele faz mais duas vítimas, onde ele baleia um homem e abusa de uma mulher, só que ele acaba deixando pistas no local. Acontece que depois dele ter abusado dessa mulher, o Richard fez ela jurar o amor dela pelo Satanás e ela acabou jurando na frente dele. Isso deixou ele super satisfeito e deixou ela viva e livre. Então ela deu uma descrição detalhada da aparência e também do modus operandi dele para a polícia. Alguns dias depois, a polícia encontrou um carro abandonado e resolveu dar uma olhada para ver se tinha algum tipo de DNA por ali. Eles acharam um pouco suspeito. Então, eles pegaram esse DNA e viram que batia com os DNAs da casa das vítimas e também com a descrição dos sobreviventes, e isso fez eles chegarem até o Ramirez. Eles também descobriram que o Ramirez ele tinha sido brutalmente espancado por moradores do leste de Los Angeles depois que ele tentou roubar 2 carros. Então, no dia 31 de agosto, ele foi preso. Durante os processos na justiça, o Ramirez ele conseguiu atrair vários seguidores fiéis para o seu culto satânico e muitas mulheres absurdamente apaixonadas, e tem umas que estão até hoje. No dia 14 de agosto de 1989, um dos jurados do caso do Ramirez foi assassinado e muitas pessoas começaram a especular de que o Ramirez estava por trás disso, ordenando seus seguidores. No dia 20 de setembro, ele foi considerado culpado sob 43 acusações, das quais 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídios, 11 agressões sexuais e 14 roubos. 2 semanas depois, foi condenado à sentença de morte e ainda disse para o juiz que não era grande coisa, pois a morte sempre vem e que eles se viam na Disneylândia. Big deal. That's always went with the territory. I'll see you in Disneyland. 7 de novembro, ele foi formalmente condenado à morte por câmara de gás e enviado para a prisão de San Quentin, na Califórnia. Mesmo preso, em 1996, o Ramirez ele acabou se casando com uma das suas seguidoras, Doreen Lyon, de 41 anos. Ela acreditava na sua inocência e escreveu dezenas de cartas para ele, antes de se encontrarem em San Quentin, e passou a visitá-lo 4 vezes por semana. Tá, Mari, mas acabou? Acabou não. Supostamente, ela cortou relações com ele em 2009, depois que eles encontraram o DNA do Ramirez numa menina de 9 anos de São Francisco, que, de acordo com as amostras, o abuso teria acontecido dia 10 de abril de 1984. Depois de 24 anos no corredor da morte, no dia 7 de junho de 2013, ele faleceu aos 53 anos devido a um linfoma nas células B,
que se refere a um grupo de cânceres que afetam o sistema imunológico. Ele chegou a ser levado para o Hospital Geral Marine, em Green Bay, na Califórnia, mas não resistiu e faleceu sozinho no quarto do hospital, já que ninguém foi autorizado a entrar. Eu não sei tu, mas eu, como grande fã da Maxine e da Pearl, tô com uma grande expectativa no terceiro e último filme da franquia, pois além dele ser protagonizado pela Mia Goth, que na minha humilde opinião levou nas costas os outros dois filmes, ele foi baseado num dos crimes mais chocantes de serial killers da história, e isso deixa tudo muito mais tenso. Então eu tô colocando fé que ele não vai deixar a desejar. E eu também acredito que o filme ele vai ser um pouco dividido entre a Maxine, as ações da Maxine e as ações do Night Stalker, e também que o homem que tava vendo ela dançar no trailer é o próprio Richard Ramirez. E já falando do trailer e um pouco do filme, eu espero que ele tire algumas dúvidas que ficaram para trás, como por exemplo, será que foi o pai da Max que mandou um detetive ir atrás dela, porque ele é líder de culto e ele não gostou nem um pouco do caminho que a filha trilhou? Aqui está ela, minha linda filhinha Maxine, atraída para uma vida de pecado. E por que ela pintou o cabelo de loiro, sendo que a Pearl falou que não gostava nem um pouco de loiras? Was that the one? You know I don't like blondes. Eu sei que elas são duas personagens diferentes, mas elas são muito parecidas e elas têm uma ligação. Mas será que isso foi só uma coincidência ou será que eles vão fazer alguma relação do fato dela ter pintado o cabelo de loiro e a Pearl falar que odeia loiras? Então é isso, não esqueçam de depositar aqui as suas expectativas sobre o filme nos comentários. E até a próxima. Beijos, beijos, fui!